Namastê, galera. Pedrão de volta, mais louco do que nunca. Brincadeiras à parte, vamos continuar nossas resenhas rapidinhas do livro do... Primeiro livro, resenha que eu tô fazendo, uma resenha rapidinha. Uma releitura rápida, ligeira, não superficial, mas uma releitura de dinâmica, de conhecimento lido e de reflexão. Livro é esse livro aqui, O Caminho do Sábio, de Jambier. Então vamos continuar, né? Eu parei, eu acho que no último dos 12 mestres que o Jambier entrevista. O último foi o... Deixa eu ver... Jean Herbert, eu já tinha lido. Jean Herbert. Eu já tinha feito já tinha feito a releitura dele, né? Ele fala sobre o Zen Budismo, então vamos fazer uma recapitulação. Zen Budismo, hinduísmo surgiu no século... O termo hinduísmo surgiu no século XIX, valeria mais a pena falar sobre Sanatana Dharma, a lei eterna, herdeira dos visionários Rishi das cidades fundamentais. O Sanatana Dharma compreende, por um lado, a Shruti, a audição interior, expressa pelos 4 Vedas, Rig Veda, panerígico dos deuses, Yajur, fórmulas naturais, Sama, melodias litúrgicas e Atharva, encantos. Eles têm a somar a Samhita, antologias e hinos. Os Brahmana, comentários teológicos, os Aryanaka, explicações cosmológicas, os Upanishad, tratados práticos e esotéricos, e os Sutras, que são os aforismos. O Ramayana, só para vocês entenderem, o Mahabharata, na verdade, só para vocês entenderem, tem 90 mil versos. É muito interessante essa releitura aqui que eu estou fazendo do Jean Herbert. Jean Herbert, o intérprete dos deuses e dos sábios. A entrevista dele chega num ponto crucial, um momento muito audaz, muito perspicaz, numa altura de elevação de erudição, né? O Jean Herbert responde uma pergunta bem franca do Jambier. Assim apresentamos muito sucintamente e em suas linhas mais gerais a tradição hindu, a mais inclusiva, sintética e complexa e completa que conhecemos, a tradição mais antiga da presente humanidade e aquela que ainda atualmente continua em muito a mais viva. Jean Herbert, são duas questões diferentes. Como os hindus sempre dedicaram uma grande parte de sua energia às disciplinas espirituais de sua religião, restou-lhes muito pouco para a melhoria de sua sorte material. Teria acontecido o mesmo com os cristãos se tivessem dedicado a aplicar os ensinamentos do Evangelho. Quanto à bomba atômica, atrevo-me a dizer que Gandhi deve ter se virado no túmulo. Ela é consequência natural da política nacionalista e imperialista seguida pelos governos do Pandit Nehru e sua filha. Certo? Gente, eu tô com a cara bem judiada, porque não foram dias fáceis pra mim, tá certo? Certo? Eu vou fazer uma leitura. Ele cita o Sri Aurobindo, ele explicita, ele explana as questões dos Darshana na entrevista do Jambier com Jean Herbert. O cristianismo oriental conservou esse sentimento ritualista. Ao japa corresponde a oração do coração, mas no Ocidente os rituais têm sido cada vez mais mal compreendidos e simplificados. Ele faz uma certa crítica. A entrevista é uma das mais
compridas, né? Eu acho que eu vou ficando por aqui pelo que o Jean Herbert nos ofereceu. Vale muito a pena ler esse livro do Jean Herbert e ler o livro do Jean Bier, porque as entrevistas dele são bem complexas. Não é fácil fazer uma resenha crítica, uma resenha... O que eu estou chamando, que eu estou fazendo aqui é uma resenha rapidinha, certo? É uma releitura, um recapeamento superficial, não muito profundo, só para dar uma introdução ao livro. Sem spoiler, sem muitos spoilers, certo? Agora a gente partiu para nossa querida Maria Magdalene Davi, a Igreja Interior. Nossa, ela é uma mística interessantíssima. Fala sobre os fundamentos da voz, a Universidade Solitária, Mestre Eckhart, Pascal, outras vozes, Alain, professor da escrita, Kierkegaard, Milor e muitos outros. Fala sobre a Aventureira do Absoluto, o Nobre Viajante, o Caminho entre as Margens. Você tá vendo que é um livro muito interessante. Aí o Jean Bier começa a fazer sobre a entrevista, perguntando sobre quais são os filósofos, pensadores que ela gosta. Ela cita que é o Hilke. A Maria na noite inicial, os astros são pregos ardentes, mas é a única que possui uma meia-noite vermelha, uma aurora sem declínio. Você passou pela assédio, pela dúvida, pelo abandono, em suma, pelo noturno? Maria Madalena Davi. A angústia parece infiltrar-se em todos os caminhos, em todo o caminho para a profundeza, o abandono também. Mas é impossível falar isso por causa de sua amplitude e densidade. Podemos nos apaixonar pelo noturno por causa da ternura pela aurora, mas nada pode ser reduzido à fórmula. Você vai vendo que é um livro bastante interessante, é um capítulo bastante interessante. Ela trabalhou com Vera Dalmau, que apresentou Gurdjieff, que é outro místico muito interessante, que vale a pena dar uma lida também. Ela fala sobre os altos estudos lá na França, inteligência mística judaica. Resenha rapidinha, certo? Não quero passar de 10 minutos desse vídeo. Simone Weil, Nicole Bardivier. Terceira personagem que pontuou seu caminho foi Henri Lessot, convertido em cristão a tal ponto que você disse que está perfeitamente identificado pelo hinduísmo. É um livro muito interessante. Ele fala sobre o Mestre Eckhart, fala sobre a Bhakti para o Jnana, que é conhecimento. Bhakti, para quem não sabe, é a devoção a Deusa Mãe, lá no hinduísmo, e o Jnana, seja lá como que você queira falar, Jnana, que é um termo em sânscrito que significa conhecimento, no caminho da yoga do conhecimento, do Tantra Yoga, que também está ligado ao Ashtanga Yoga, também está ligado ao Ashtanga Yoga, que também está ligado ao Raja Yoga. Raja Yoga e Ashtanga Yoga é a mesma coisa, né? Então não vamos confundir aqui cristianismo esotérico ou gnosticismo com hinduísmo. Não vamos fazer uma sopa só e dizer que essa sopa ela é a sopa universal, certo? No livro dos mestres espirituais aqui do Jean Bier, cada mestre tem sua trajetória, tem sua fundamentação teórica, tem sua inteligência descortinada pelas entrevistas do Jean Bier, que é muito afinco, muito carismático, muito inteligente, intelectual de primeira. O livro é sensacional, um livro que está comigo já há um tempo, que eu vou passar para frente esse livro, mas sem antes não de ter feito toda a
Resenha rapidinha que eu chamo. A música não, né? Eu não tenho crédito dessa música, da música que tá tocando, tá certo? É só uma musicazinha de fundo. Então a gente pode ficar ficando por aqui mesmo, eu acho que já tá bom. Demos um recapeamento básico sobre o Jean Herbert e o seu livro, né? Cada mestre espiritual, o Jean Bier faz uma entrevista sobre os livros, sobre cada livro de um deles. Não sobre o livro em si, mas sobre o conhecimento que cada mestre espiritual teve para descobrir sua verdade. Em cada verdade existe uma absoluta ciência, uma absoluta cosmovisão, uma absoluta unidade, que é o oneness. Deus é um. Se Deus é um, não tem para que ter a divisão da mente, a divisão da... Nossa, minha orelha tá feia, viu? Gente, eu caí, eu me machuquei, fiquei mal, certo? Eu não tô bem. Na verdade, eu já estou bem agora, não se preocupem. Meu vape quebrou, caiu, quebrou no chão. Infelizmente. Tô meio chateado por causa disso também. Mas vamos voltar pro livro. O livro é muito bom. E eu vou ficando por aqui. E até a próxima. Namastê. Namaskaram.